Olá, bem-vindos a mais um Maricá Debate. O tema de hoje é acessibilidade e inclusão, superando barreiras invisíveis. Em nossa discussão de hoje, vamos explorar os desafios que muitas pessoas enfrentam no dia a dia para ter acesso aos mesmos direitos e oportunidades que todos nós. A acessibilidade não se trata apenas de espaços adaptados e sinalizações, mas também de atitudes, políticas públicas e da conscientização de toda a sociedade. Para conversar comigo sobre esse assunto, convidamos duas pessoas que sabem muito dessa pauta. O palestrante e apresentador Eduardo Vitor. Ele cria conteúdo sobre autoestima, deficiência e músicas. Bem-vindo ao Maricá Debate, Eduardo. Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Chiquérrima essa apresentação, tô me sentindo. Acho que nosso papo vai ser maravilhoso e tô bem ansioso. É isso. E também Fábio Uzunoff. Ele é engenheiro, empreendedor e educador com foco em inovação e programas e projetos de alto impacto socioambiental. Bem-vindo, Fábio. Obrigado a todos, obrigado TV Maricá pelo convite, Lana, Eduardo, prazer lhe conhecer também. Eu vou me descrever porque a gente pode ter alguma pessoa cega, né, no nosso público, então eu sou um homem 50 a mais, de cabelos castanhos. Eduardo, Perdão, Fábio. A sua transmissão travou um pouquinho. Vou pedir então para você refazer a sua apresentação, sua descrição, para a gente não perder essa parte. Tá. Pode falar. Inicialmente, obrigado a TV Maricá, obrigado a você, Lana, ao Eduardo, pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo algo que é tão relevante. E ao mesmo tempo eu gostaria de fazer uma descrição alternativa de quem sou, porque a gente pode ter pessoas cegas aqui. Então eu sou um homem 50 a mais, eu estou em casa, um quarto, de paredes todas brancas, eu sou um homem de cabelos castanhos, uma barba bem grisalha, eu estou vestindo uma camiseta branca e um azul. Maravilha. Eduardo, você gostaria de aproveitar também e fazer a sua descrição? Com certeza, estava esperando a primeira pergunta para me descrever, mas já que o Fábio fez, eu vou fazer a minha também. Isso. Eu sou um jovem branco, tô maquiado, com cabelos cacheados até o ombro, tô com uma blusa listrada em tons pastéis de azul, laranja, amarelo. No meu fundo tem algumas portas brancas, que eu tô aqui na casa da minha mãe. E acho que é isso. Maravilha. Então, vou aproveitar também e fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo black, curto. Eu estou usando uma camisa azul. Estou dentro do estúdio da TV Maricá, sentada numa cadeira preta. O nosso fundo ele tem uns tons ali entre vermelho e amarelo. E estou aqui para fazer essa conversa junto com vocês. Juntos vamos descobrir como podemos trabalhar para superar essas barreiras invisíveis e criar um ambiente verdadeiramente inclusivo. Começa agora mais um Maricá Debate. Bom, eu gostaria de iniciar a nossa conversa conhecendo um pouco mais de vocês. Queria que vocês contassem para o nosso público qual a história que conecta vocês a esse tema e como vocês atuam nessa pauta no dia a dia. Por favor, fiquem à vontade. Eu sou Eduardo Vitor. Isso, então tá, já tinha começado. Eu sou Eduardo Vitor, mas podem me chamar de Dudu, que a gente já fica mais próximo. Eu tenho 24 anos e nasci com paralisia cerebral. E a minha trajetória na internet, ela começa justamente porque a minha imagem não é a imagem que as pessoas pensam quando alguém fala que tem paralisia cerebral. Porque os vieses inconscientes estão atravessados, né, no nosso dia a dia. E por muito tempo eu vivi num lugar de não saber o meu lugar no mundo, porque as pessoas diziam que eu não tinha tanta deficiência assim. Então, quando eu tentava ser tratado como uma pessoa sem deficiência, eu não conseguia, porque, obviamente, eu sou uma pessoa com deficiência, e ao mesmo tempo, quando eu reafirmava o meu lugar enquanto pessoa com deficiência, as pessoas tentavam diminuir isso, justamente porque o imaginário que as pessoas têm de pessoa com deficiência não é o imaginário que a minha imagem passa. Porque, embora eu tenha uma deficiência física, ela é bem menos visível que outras deficiências físicas. Então, desde 2017, eu tô aí na internet falando sobre música, autoestima, acessibilidade e inclusão. Esse ano me formei apresentador pelo Senac
E junto dessa formação me veio a necessidade de criar coisas mais sólidas do que apenas vídeos na internet, que são muito importantes, que democratiza sim o debate e a comunicação sobre pessoas com deficiência, mas por conta disso eu criei o Além da Rampa, que é uma plataforma de educação que visa levar acessibilidade e inclusão para as empresas, com um afeto como a pauta principal. Porque toda vez que eu via um debate, um seminário sobre acessibilidade e inclusão, era uma coisa muito quadrada, era algo sempre muito de metodologias fechadinhas, e eu acredito que a comunicação, o afeto, o nosso olhar para o outro, ele pode ser diferente quando a gente trata disso com carinho, quando a gente coloca a nossa experiência, a nossa vivência como parte do dia a dia das pessoas. Então, é sim falar sobre capacitismo, sobre acessibilidade, sobre inclusão, mas com uma metodologia criativa, de uma maneira leve, bem-humorada, que tem muito de quem eu sou também. Então, estamos aí descobrindo o nosso lugar no mundo e o meu objetivo de vida hoje com certeza é esse, é conseguir disseminar a informação, mas também trocar, porque eu acredito que a troca é muito poderosa. E você, Fábio, como é a sua relação com a pauta, como você se conecta com esse assunto tão importante? Bom, basicamente eu sou um homem hétero cis, de 56 anos, e em 93 eu tinha o hábito, desde 88, quando eu fui fazer engenharia elétrica no Unesp, pegar carona. Eu era professor de lambada, jogava vôlei pela universidade, tinha namorado no Rio de Janeiro, onde eu praticava vôlei de praia, jogava vôlei pela universidade também. E no último ano de engenharia, véspera da Páscoa, sexta-feira santa, né, de 93, eu resolvi pegar carona, como eu pegava nos últimos anos, né, nos 4 anos anteriores. E no 5º ano de engenharia, eu peguei uma carona até metade do percurso. Eu fazia faculdade em Guaratinguetá e eu morava em São Paulo, e peguei até Taubaté uma primeira carona. Na segunda carona eu vi que estava demorando, liguei para casa, avisei meus pais, minha mãe: filho, não pega carona, é perigoso. Eu falei: mãe, não sofri acidente até hoje, não vai ser hoje, mas eu tô ligando para falar que eu tô indo para a rodoviária de Taubaté. E aí eu desliguei o telefone e falei: fica tranquilo, mas por que você já não pegou o ônibus? Eu queria economizar para ir para o Lambar. Lambar era um lugar onde se dançava lambada, que eu gostava aqui em São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu vou sair do orelha, eu entrei na churrascaria, né, para beber uma Coca-Cola, e um rapaz me ofereceu carona. Eu falei: como é que o senhor sabe que eu estou querendo carona para São Paulo? O garçom me avisou que você é estudante de engenharia. Eu falei: muito obrigado. Peguei, entrei no carro, voltei para casa. 30 dias depois, sofri um acidente grave, o motorista infelizmente veio a óbito, ele foi arremessado para fora, eu estava de cinto, ele sem, outras pessoas vieram a óbito. Foi um acidente muito feio na rodovia Presidente Dutra, e eu tive uma lesão medular. Sim. Coincidentemente, nos 4 anos anteriores, eu tinha feito um mergulho em outros, são tão próprios da engenharia, mas tem a ver com ciências humanas e até com essa busca de autoconhecimento. E o acidente não me impactou, mas eu me solidarizo muito com o Eduardo na questão de vieses inconscientes. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito ativa. E a lesão medular não mudou isso. Por algum motivo que eu não sei explicar, eu também não entrei num processo de depressão ou de revolta. Se assim eu soubesse, eu já teria escrito um livro, né? As pessoas: por que você não escreve o livro? Não vai ser um livro funcional, não vai ser um livro que vai ajudar. E a partir daquele momento eu me deparei com essa realidade de estar cadeirante, né, lesado medular, estar paraplégico, e aí vieram todas as barreiras que eu não conhecia, além dos desafios do dia a dia, de atividade de vida diária, de AVD, que a gente costuma falar. Tem as questões relacionadas à inserção no mercado de trabalho, terminar a faculdade, e aí eu fui conseguindo superar isso. 2 anos depois do acidente, eu consegui me formar em engenheiro elétrico, consegui entrar numa universidade, virar professor universitário e ir trabalhar numa multinacional. Mas tudo isso foi concatenado com um espírito de um jovem que já tinha trabalhado antes da faculdade, que na faculdade era pesquisador e vendia cosméticos. Eu vendia Claude Berger, que era uma concorrente da Natura, da Avon na época, né? E uma namorada me colocou, inclusive do Rio de Janeiro, cidade e estado que eu amo demais, de tal forma que eu não fiquei muito tempo no processo de luto
daquele processo, né? E a vida leva a gente para essa pauta. Ela leva a gente a superar isso, mas assim, e aí não tem a ver com o desafio, tem a ver com a maneira com que você encara. Então talvez esse seja a grande mola propulsora das pessoas que conseguem se incluir, apesar das dificuldades, apesar dos contextos atuais que elas vivem, né? Independentemente do meu acidente ter sido há 31 anos atrás. A pessoa pode sofrer um acidente hoje, vai estar outros desafios. Sim. Bom, aí eu queria saber de vocês quais são as principais barreiras invisíveis, né, que pessoas com deficiência enfrentam no cotidiano e como podemos identificá-las. Acredito que... Oi? Fábio? Fábio, você me escuta? Deu uma travadinha aqui. Voltou? Voltou. Maravilha. Eduardo também me escuta, você ficou mudo para mim. Não sei se você... beleza. Tá bom. Eu queria saber mesmo de vocês quais são essas barreiras invisíveis, né, que pessoas com deficiência enfrentam no cotidiano e como podemos identificá-las. Acredito que para pessoas que não possuam, né, uma deficiência é mais difícil. A gente acaba não observando, às vezes, situações que são muito simples e que para uma pessoa que não tem a deficiência não consegue perceber. Como a gente pode identificar essas dificuldades? Eduardo, seu som está mutado para gente. Opa, agora foi. Agora sim. Esqueci que eu tinha fechado o microfone. Sem problema. Eu acho que a maior barreira que a gente passa, sendo uma pessoa com deficiência, de barreira invisível, é a dimensão da acessibilidade atitudinal, porque a acessibilidade ela tem 7 dimensões e uma delas é a atitudinal, ou seja, aquela que tem a ver com a atitude das pessoas com as pessoas com deficiência. Então, vocabulários que a gente não deve usar, quando a gente chama alguém de, por exemplo, retardado, quando a gente usa expressões capacitistas no nosso dia a dia, que é muito corriqueiro e muito comum, né? A gente reforça alguns estigmas. Existe também aquela coisa de você querer diminuir a pessoa com deficiência ou diminuir a deficiência dela porque a gente atrela a deficiência a algo ruim. E não necessariamente. Não é porque eu tenho uma deficiência que eu sou um infeliz, não é porque eu tenho uma deficiência que eu sou um coitado. Então eu acredito que existem muitas nuances quando a gente não consegue um emprego, quando a gente tem até mesmo a formação ideal, mas por ser uma pessoa com deficiência, tem formação demais para conseguir um bom emprego, e a gente associa pessoas com deficiência a trabalhos operacionais. Eu acho que todo esse estigma que pessoas com deficiência carregam são as maiores barreiras invisíveis que a gente passa, porque existe uma negação da nossa identidade nesse processo. Quando a gente diz, não, você tem formação demais, não, você tem deficiência de menos porque você não parece, ou porque a minha ideia de pessoa com deficiência não é o que você me remete, a gente está negando a identidade dessa pessoa, a gente coloca essa pessoa, como eu disse lá no início, nesse não lugar, que é tão perigoso, porque se a gente não tem identidade, quem que a gente é? A nossa identidade na sociedade que a gente vive é o que dita quem nós somos, o que nós podemos ou não fazer, porque, infelizmente, quem a gente é no mundo muitas vezes vai ditar o que a gente vai poder fazer, os lugares que a gente vai acessar. E quando a gente fala de falta de acessibilidade, a gente está falando, sim, de um lugar que não tem uma rampa, de um lugar que não tem elevador, mas a gente também está falando sobre como todas as pessoas com deficiência são afetadas quando elas chegam naquele lugar, quando elas não deixam a gente contar a nossa própria história, quando na maioria das vezes que a gente vê debates sobre acessibilidade são com pessoas sem deficiência. A voz de pessoas com deficiência está ecoando há muito pouco tempo, embora a luta seja de muitos anos e não tenha começado ontem. Com a internet a gente conseguiu expandir um pouco essas vozes, mas ainda assim é muito um início, sabe? Eu sempre digo que o debate do capacitismo, da inclusão, está naquele beabá. E o que eu tento buscar é tentar justamente sair dessa primeira página e conseguir ir para uma página 2. Então eu acho que enquanto a gente não romper com esses vieses, enquanto a gente não romper com esses ideais do que é ser ou não uma pessoa com deficiência, a gente não consegue avançar nesse debate. Sim. E para você, Fábio, como funciona essas barreiras, como a gente pode contribuir para identificá-las e diminuir, né? E em algum momento, claro, que elas não existam mais na nossa sociedade.
O professor Sasaki, ele que definiu essas 7 barreiras para a inclusão das pessoas com deficiência. Infelizmente, ele não está mais com a gente e é muito celebrado no dia do aniversário de cotas e outras, mas assim, de longe, a barreira atitudinal, mais conhecido como preconceito ou viés inconsciente, ele pega muito. Ou seja, as pessoas têm preconceitos que são muito conscientes e têm preconceitos que são inconscientes. Então, aquela piada sobre mulher, sobre etnia e raça, sobre orientação sexual, sobre ter ou não uma deficiência, que antes, na minha geração, quando nós éramos jovens, se faziam aquelas piadas e usava aqueles vocabulários que o Eduardo mencionou, elas são uma barreira. Mas elas são uma barreira na comunicação, mas a gente tem que extrapolar isso para outras instâncias. Então, no mercado de trabalho, quando você fala de inclusão de pessoa com deficiência, as pessoas não sabem precificar quanto custa colocar uma pessoa com e sem deficiência, porque ao se fazer essa conta, e isso já foi, a gente já conduziu estudos em bancos, já acompanhou isso em Big Four, o custo de se contratar uma pessoa com ou sem deficiência para um job description, para uma descrição de cargos e salários definida de funções, é o mesmo. O quanto aquela pessoa vai ficar é que vai impactar no ROI ou no payback, desculpa essas expressões em inglês, o que vai impactar no retorno do investimento daquela empresa naquela pessoa. Tá? Uhum. Então, quando você pergunta para as pessoas falam assim, Fábio, a gente tem uma questão de entrar e sair muita gente aqui da empresa, usam a expressão turnover, né? É muito grande, é 20% para pessoas com deficiência, e a gente fala, tá bom, mas as pessoas sem deficiência também é 20%. Aliás, é 22%. Isso estava no Big Four. Eu falei, qual o custo que você tem? Na verdade, eu conduzi a pessoa para perceber que ela estava com esse viés inconsciente de que é mais caro você incluir pessoa com deficiência e não incluir. Então, eu diria que barreira atitudinal é a principal. Depois vem barreiras arquitetônicas para as pessoas que têm deficiência física e deficiências naturais. Então, isso é fundamental. Você tem uma norma brasileira, NBR 9050, você tem a Lei Brasileira de Inclusão, assinada pela presidente Dilma Rousseff, você tem a lei do SAC, que aí já pega a barreira comunicacional, a questão de acessibilidade digital. Essa seria a terceira, na minha opinião. Então, primeiro, preconceito, segundo, arquitetônica, terceiro, comunicacional. Comunicacional e arquitetônica eu colocaria em pé de igualdade. Porque se você não consegue se comunicar com o público, né? Você quer vender um produto, mas você não consegue se comunicar com uma pessoa cega, surda, uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa com deficiência física, ou com deficiência múltipla ou deficiência cognitiva ou múltipla, você realmente não está falando com a totalidade do público que você quer atingir. Então, tem barreiras metodológicas, então sistemas vão partir do princípio que em vez de ser hétero, eu seja gay. E eu tenho um companheiro, e eu quero colocar ele como meu dependente no plano de saúde. O sistema da empresa, às vezes, quando você se declara como homem, né, e aí o Eduardo pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas o que acontece? Lá, automaticamente aparece no campo que vai ser uma mulher. E se tem um homem, dá bug no sistema. A legislação tem que estar adequada, por exemplo, pessoa portador de deficiência não existe, existe pessoa com deficiência. A deficiência é uma característica como a cor da pele, como você ser alto, ser magro, não importa. Então, essa é uma outra situação muito importante. Mudar a legislação, atualizar ela, fundamental. Barreira, por exemplo, programáticas, a gente poderia falar muito das barreiras, mas a gente prefere falar das soluções para superar tais barreiras. Com certeza, é sobre isso, né? Agora, Eduardo, o projeto Além da Rampa... Eduardo não, vou chamar de Dudu. Dudu, o projeto Além da Rampa, que você comentou, tem sido uma plataforma inovadora para abordar a acessibilidade e a inclusão. Fala pra gente quais foram os maiores desafios e aprendizados desde o início do projeto, como tem sido aí?
O grande desafio, na verdade, não é a acessibilidade, mas é empreender, né? Embora eu esteja já há 7 anos na internet trabalhando com isso e há 4 vivendo exclusivamente disso, desde 2022 eu venho sentindo uma necessidade de dar corpo a esse movimento, que é falar sim sobre acessibilidade e inclusão, do meu jeito, com um olhar jovem, com um olhar para o futuro, com um olhar da possibilidade, mas eu fiquei tentando entender como que eu poderia dar corpo a esses sentidos, né? Em algo material, em algo que eu conseguisse tornar palpável. Então, Além da Rampa, nesse ano de 2024, ele vem como esse grito de liberdade, assim, para mim. E falando das empresas e das organizações, o maior desafio, com certeza, é conseguir adentrar nesse meio corporativo, porque existe sim uma resistência quando a gente está falando de juventude, deficiência e quando a gente está falando de propor soluções, porque o Além da Rampa ele propõe muito mais do que dizer o que é capacitismo, do que dizer o que é acessibilidade, mas como a gente pode se afetar com esse tema e transformar a realidade à nossa volta, porque a gente não muda o mundo. Eu já achei que eu ia mudar o mundo, acho que todo jovem já acreditou que ia mudar o mundo, mas eu acho que hoje o que a gente pode fazer é mudar o mundo à nossa volta, o nosso mundo, porque cada ser é um mundo, né? Então, eu acho que quando a gente olha para o nosso lado e detecta os nossos vieses, quando a gente olha para o nosso lado e entende o que fazer, o que não fazer, que as pessoas são diferentes, que a gente tem diversas possibilidades, a gente consegue começar a se afetar com isso e transformar o que a gente acha que está errado, o que a gente acha que as pessoas não têm acesso. E o Além da Rampa, ele basicamente é isso. É um pedido de: oi, eu tô aqui, eu posso contar a minha história e eu preciso que você se afete com isso. Isso não quer dizer que você precisa me amar, que você precisa achar que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas você entender que as minhas particularidades fazem parte da diversidade humana e que a gente pode junto construir um futuro possível para todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência. Que projeto bacana, viu, Eduardo? A gente vai falar um pouquinho mais dele em algum momento aqui da nossa conversa. E agora eu queria saber de você, Fábio, ao longo de seus 28 anos, né, de carreira, quais foram as principais mudanças que você observou na abordagem de empresas e startups em relação à diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade? Conta pra gente. Você está mutado também, Fábio. Aqui vale a pena ressaltar o que o Dudu falou sobre furar bolhas, né? As pessoas têm necessidade, todo mundo tem necessidade de furar as bolhas. E quando a gente fala especificamente nesses últimos 31 anos, as barreiras que eu encontrei, elas normalmente estavam relacionadas muito mais a mim do que aos outros. Eu vou explicar. Apesar de eu não ser um melhor modelo para isso, eu nasci numa época, e eu sou de uma época em relação ao acidente, onde as pessoas que eram gays fingiam que eram héteros, as mulheres tinham que se masculinizar, os negros tinham que se branquear, e as pessoas cadeirantes tinham que fingir que andavam. Então, a gente tinha que matar um leão por dia. Então, durante muito tempo, eu fiquei um pouco alheio ao movimento de forma mais pragmática de inclusão. Mas o que acontece? A vida parece que te empurra para algumas coisas e inexoravelmente você não consegue fugir. Uhum. E aí o que eu fui percebendo é que, primeira coisa, eu tive o privilégio de só ficar cadeirante aos 24 anos de idade. As pessoas falam, mas pô, como privilégio? Por quê? Porque eu não tive só não desde que eu nasci. Eu não tive não ao transporte público, eu não tive não à educação, eu não tive não à saúde, eu não tive não a namorar, a socializar, eu não tive não a conhecer um pouco da vida corporativa, porque eu trabalhei antes de ingressar na universidade, trabalhei na universidade como pesquisador e também empreendi na universidade, fazia esporte, então assim, a vida não me foi negada, a inclusão como cidadão não me foi negada. Esse é um status completamente diferente de uma pessoa que nasce com algum tipo de deficiência. Às vezes as pessoas usam
tento entrar no mérito, o que é pior, a pessoa adquirir uma deficiência de uma forma abrupta ou lentamente, perdendo a visão, ou ter uma doença degenerativa, ou ter um traumatismo craniano, ou nascer, como o Dudu comentou no caso dele. Não existe muito parâmetro. O que existe é, quando a gente começa a olhar para uma pessoa e tentar provocar a inclusão dessa pessoa no mercado como um todo, no mercado de trabalho, na vida como cidadão, a gente tem que saber fazer conta, só isso. Então as pessoas elas têm uma coisa lá chamada ESG, que substitui sustentabilidade, que é meio ambiente, responsabilidade social e legalidade, governança. Se você, primeiro, vamos inverter, vamos tirar o meio ambiente, vamos ficar só com responsabilidade social e governança e monetização. Se você souber fazer conta, você vai conseguir mostrar para o grande empresário, mais diferentes, que implantar programas de diversidade fazem com que você consiga reter mais seus funcionários. Primeiro. Segundo, faz com que você consiga literalmente diminuir, por exemplo, essa taxa de absenteísmo, essa taxa de falta de funcionários, porque uma pessoa com deficiência, quando tem uma oportunidade, ela performa muito mais. A gente fala muito de mérito, né? E você, mais do que ninguém, Lana, sabe que meritocracia a gente só pode contabilizar quando as pessoas largam da mesma posição. E isso não existe no Brasil. Isso não existe. Você, como mulher negra, sabe disso mais do que ninguém, né? Eu vi um pouco da sua história e a gente sabe como isso funciona. Então, quando você faz isso, você tem que mostrar primeiro para o empresariado que ele tem que cumprir a legislação. E aí você tem que pressionar o governo para que lei de cotas, lei do saque, lei brasileira de inclusão e outras leis de esfera federal, estadual e municipal tenham o seu lugar e possam os mecanismos fluírem. Outro aspecto, que se eu fosse empresário eu gostaria muito que alguém pudesse me ajudar, é precificar quanto se gasta implantando um programa de diversidade com o retorno que isso dá. Então, entender melhor como funciona o seu público consumidor do seu produto e do seu serviço é imprescindível. E se você não tem isso dentro de casa, como é que você vai ter para fora? Eu já vi o CEO do Santander, que assumiu Americanas, mencionando que ele deu um viés diferente para a diversidade. Ele contratou para a área de desenvolvimento de produtos e serviços, não contabilistas, engenheiros, administradores, economistas, ele contratou antropólogos, ele contratou psicólogos, e foi um reboliço. Bom, no final, os produtos e serviços advindos dessa diversidade foram muito mais rentáveis para o banco. Então a gente brinca que na indústria do petróleo e na indústria de vender dinheiro são os dois segmentos que mais dão lucro, administrado bem, mal ou muito mal. Enfim, a gente sabe então que promoção de diversidade ela é imprescindível para um ambiente mais inclusivo, mais produtivo, mais rentável, e tem que saber fazer conta. Tem um case legal de um banco que eles colocaram os recrutadores de nível júnior, pleno e sênior, e durante um certo tempo viram quantas pessoas foram contratadas e quanto custou contratar essas pessoas da hora desses recrutadores, quanto custou qualificá-las ao longo de 6 meses e quanto tempo elas ficaram. Pasmem, os resultados foram para pessoas com deficiência, os maiores índices de retenção, de produtividade, eles bateram em todos os índices. Esse mesmo banco, ele fez também uma turma, é um banco que exige que a pessoa seja poliglota, eu não vou mencionar aqui, né? E eles abriram especificamente para a popular etnia e raça com foco em negro que não tinha a língua inglesa, domínio sobre a língua inglesa, num programa de trainee, estagiário. Adivinha o resultado? Quem se deu melhor foram essas pessoas. Então, oportunar. E lembrando, não existe pessoa com deficiência, existe ambiente não inclusivo. Se o ambiente é livre de barreira arquitetônica, ele é livre de barreira comunicacional, então o site ele é acessível a qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. Eu vou num lugar, tem uma pessoa, tem um intérprete Libras, eu tenho um sistema remoto que eu posso acionar e falar com o intérprete Libras, eu
De repente, sou uma mulher, estou com um problema ginecológico, quero me consultar, tem que ter uma pessoa com a qual eu possa falar e intermediar minha consulta com a ginecologista. E assim por diante. Então, a gente tem que introspectar esse tipo de coisa. Primeiro, dá dinheiro. Segundo, você cumpre com o seu papel. Terceiro, você cria uma sociedade que ela vai produzir como um todo muito melhor. E para a empresa, se você sabe tratar os pilares da diversidade, gênero com foco em mulher, etnia e raça com foco em negro, pessoa com deficiência, aí tem uma capilaridade muito grande, pessoa com deficiência cognitiva, expatriados, LGBTQIA+, e outros. Quando você começa a entender a diversidade do ser humano e você começa a colocar isso em prática, você sabe atender o seu cliente de uma forma maravilhosa. Você sabe entender quais são as suas dores e você oferece o melhor, na melhor relação custo-benefício. Muito bem. Agora, acho que, seguindo nessa linha, falando que a gente está falando sobre inclusão, sobre essa questão dentro das empresas, né? Queria saber de vocês dois, como que a falta de acessibilidade impacta a inclusão social e a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade. Além disso, o que significa, na prática, criar um ambiente verdadeiramente inclusivo para pessoas com deficiência? É o que eu sempre digo em qualquer lugar que eu vou falar, né? Não existe uma receita de bolo para poder a gente falar de acessibilidade e inclusão. Não existe uma receita de bolo para tornar um local acessível, mas o que existe é a gente conseguir compreender o espaço que a gente está, o que falta nele para que esse espaço seja acessível para todo mundo, porque no fim das contas a acessibilidade ela é importante para todo mundo. Se você vira o seu pé e precisa usar uma muneta, a acessibilidade vai ser importante para você. Se um banheiro ele é acessível para uma pessoa com deficiência, ele também é acessível para uma pessoa gorda. Se um ambiente de trabalho ele é seguro, ele compreende a diversidade, se ele está de fato compromissado com isso e pessoas com deficiência estão sendo impactadas, outros grupos minorizados também vão ser impactados. Então é uma cadeia de coisas que vão acontecendo. E o que falta, a gente vê falar, é empatia, mas o que falta mesmo é compreender que deficiência e incapacidade não significa a mesma coisa, no fim das contas. Porque quando ele traz essas questões da taxa de retenção de pessoas com deficiência nas empresas, de como as pessoas com deficiência performam melhor, é porque a gente sabe que precisa ser 10 vezes melhor para se manter num lugar. A gente precisa ser 10 vezes melhor para ser contratado por uma empresa. Então, caiu por terra já essa ideia de que deficiência e incapacidade caminham juntas. Porque a capacidade de alguém não vai ser definida por uma condição física, por quem ela é, enfim. E parece meio óbvio, né, falar isso, porque quando a gente olha, sei lá, para pessoas LGBTs, a gente já passou desse debate, por exemplo. Mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente ainda está nesse debate embrionário. Então, o que a gente precisa é olhar para o lado. Eu não acho pessoas com deficiência para contratar. Então procure. Crie vagas afirmativas e cumpra com elas, porque a gente sabe que a maioria das empresas prefere pagar a multa do que ter pessoas com deficiência no seu corpo de funcionários, de colaboradores, enfim. Porque pessoas com deficiência não têm acesso à escolaridade. Mentira, existem pessoas com deficiência que estão sim sendo capacitadas, que têm sim capacidade, mas que as pessoas não contratam porque querem pessoas com deficiência em cargos subalternizados. Então, a gente que não encontra ou a gente que está querendo definir para qual lugar as pessoas com deficiência devem ir. Então, para mim, o que falta na acessibilidade é isso. É o olhar generoso, é o olhar da possibilidade, que é o que eu tenho tentado levar para minha vida e disseminar por aí. Porque eu acredito que se a gente planta uma sementinha, em algum momento isso vai florescer. Então, eu acho essa sua pergunta muito potente, justamente porque a gente consegue olhar e perceber o que falta nesses espaços. E o que falta não são as pessoas com deficiência. O que falta são as pessoas que já estão lá dentro conseguirem compreender que a gente também pode estar a par com elas ali. Sim. Fábio, você gostaria de complementar? Vale a pena a gente mencionar o que falta é conversa. O que falta é conversa. Eu posso até dizer que no segmento público o que falta é políticas afirmativas muito bem claras, definidas,
classificatórias e que possam ser geridas, criadas, gestacionadas através da sociedade civil. O que falta numa conversa é, numa empresa, você ver qual que é o compromisso, a missão, o propósito daquela empresa e linkar junto com a área de gestão de pessoas. Não se fala mais recursos humanos, porque pessoa não é recurso. O que falta são adaptações razoáveis, que a gente chama, dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Existem essas questões relacionadas. O que falta é empatia das pessoas, senso de oportunidade e de empreender e de inovar. As pessoas elas estão muito ligadas a um modelo produtivo, tanto de produtos ou serviços, e de pessoas que o fazem de maneira completamente equivocada. A inteligência artificial ela vai quebrar muito desses paradigmas, esses paradoxos que estão aí se apresentando. Então, numa empresa, acho que o que falta é a criação de comitês, grupos de afinidade, ações contínuas de sensibilização e treinamento. Falta muito envolvimento do pessoal C-level, falta uma reformulação da lei de cotas, porque contratam pessoas hiperqualificadas para funções da base da pirâmide, mas a lei de cotas ela não preconiza que você tem que ter percentuais diferentes para níveis hierárquicos diferentes. Então você tem lá um nível hierárquico que vai na carteira de trabalho da pessoa, tá bom. Para a pessoa que chega ao nível de coordenação, supervisão, gerência e assim por diante, como funcionaria? Então, eu vou dar um exemplo simples. A lei de isenção de impostos para a compra de veículos para pessoas com deficiência, ela foi tão subvertida que o governo ele não está dando nem para quem hoje é de direito. Porque uma pessoa vai e faz uma pequena operação, opera um mindinho e consegue através de brechas na lei. Então, melhoria das leis é fundamental, o poder público é fundamental. Eu lembro que quando foi lançada a Lei Brasileira de Inclusão, e houve um programa que não foi tão eficiente, mas ele foi legal para colocar a pauta da inclusão da pessoa com deficiência no Brasil, foi ver Sem Limites, lá em 2010, entrou na pauta de todo mundo essa questão da pessoa com deficiência. Por quê? Porque o IBGE mostrou que tinham 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Depois, passa-se mais 10 anos, mais 12 anos, vem um novo censo e fala que pulou para menos de 17. Aí você vê que no mundo é 12%. Então o número mágico são 12%. Aplica 12% na população do Brasil, não tem o que dizer. E você vai falar assim, esse público consome, esse público tem esposa, marido, filhos, irmãos, pais, amigos, que vão priorizar, de repente, em locais que são acessíveis, vai consumir produto. E, economicamente falando, a gente fala muito de previdência, etc., só que a gente tem que criar dispositivos para oportunizar para todo mundo uma condição minimamente decente de trabalho, para empreender. Tem casos que a gente tem de marketplace, de um cliente meu, que ele agradeceu porque se o site não fosse acessível digitalmente para o B2B, ou seja, para quem quer vender através daquele marketplace, que nem sempre quando a gente compra algo da Amazon, das Casas Bahia, do Carrefour, ele está comprando deles. Mentira, ele está comprando de um terceiro, de um lojista, de um pequeno empreendedor. Sim. E foi através desse tipo de dispositivo, e o Dudu comentou muito bem, são pequenas coisas. Então você tem que perguntar quais são essas pequenas coisas. Tem uma máxima sobre pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Então acho que falta isso. Nada sobre nós sem nós. Agora, Fábio, você já falou um pouquinho, queria que você complementasse essa fala, né? Porque a acessibilidade digital, né? É uma das áreas que você tem mais se concentrado. Quais são os principais desafios, né, para garantir que as plataformas digitais elas sejam realmente inclusivas para todos? Excelente pergunta. Imagina um prédio que ele é construído sem ter um banheiro acessível. Um banheiro acessível, eu tenho que entrar com a minha cadeira de rodas, rotacionar dentro dele, fechar a porta, tem que ter uma pia para fazer uma higienização ali dentro mesmo. Então tem uma NBR chamada NBR 9050 que tem que existir. Os corredores têm que ter uma certa largura para a cadeira de rodas passar, né? As portas, os gabaritos do banheiro também.
A mesma coisa se aplica para sites. Quando você pega um prédio residencial que não é acessível, tem como acessibilizar ele? Não. Você tem que quebrar e construir outro, ou construir um do lado. Para sites de internet, o custo, basicamente, de tentar consertar um site que não foi concebido para ser acessível, é a mesma coisa. Existe o consórcio W3C, que são esses 3 Ws que a gente sempre vê na internet, ele tem um guia, o guia de melhores práticas internacionais de acessibilidade digital. E para que você possa fazer isso, você tem que contratar um profissional. E a gente chega no primeiro gargalo no Brasil. Bom, primeira coisa, as pessoas não sabem que existe a Lei Brasileira de Inclusão, e lá tem um artigo que versa sobre acessibilidade digital. E que ele pode ser denunciado pelo Ministério Público. Ele pode sofrer multas pesadas. E lembrando, o Ministério Público, quando vai lá, ele aproveita para ver lei de cotas, acessibilidade arquitetônica, se cumpre a lei do aprendiz com deficiência. Então, perceba, as empresas elas não estão gerenciando o risco, elas estão convivendo com o risco. Então, a primeira coisa, você não tem profissional no Brasil para fazer isso. O número é muito baixo. Isso é absurdamente inviável financeiramente. Você não consegue defender para o board, lá para cima, para um diretor financeiro ou TI, o custo que se dá para se tornar um site acessível. Então, o que aconteceu no mundo? A inteligência artificial e algumas empresas como a Equalab acabaram trazendo tecnologias que estão difundidas hoje em mais de 100 milhões de páginas, mais de 10 mil clientes no mundo todo, para tornar os sites acessíveis com inteligência artificial, atendendo a 100% do WCAG, que é o compêndio de regras para ter um site acessível. Então, eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples o que é acessibilidade. Se eu sou cego, eu tenho um leitor de tela. Esse display que a gente está vendo aqui, que a gente se vê, não existe. Eu vou navegar por um leitor de tela que eu vou ficar ouvindo os comandos. Normalmente ele vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se o site ele não é concebido de uma forma acessível, o que vai acontecer? Primeiro, alguns links eles são nomeados como uma figura. Clique aqui para colocar o seu currículo, clique aqui para fazer a sua compra. Mas é uma imagem. Essa imagem, ela às vezes não tem, na maior parte das vezes não tem uma descrição. Então, quando o leitor de tela passa por ali, ele simplesmente lê uma string, não tem nada, ele não sabe para onde vai. Ele é obrigado a entrar no labirinto e abrir todas as portas desse labirinto quase infinito quando ele vai num site. Isso, um exemplo para cego. Um segundo exemplo para cego. Você pega, por exemplo, a variação do dólar em relação a emprego ou qualquer outra coisa. E é uma imagem. Aquela imagem foi gerada por uma tabela de Excel. Se você não tiver aquela tabela atrás, a pessoa cega não vai conseguir ver. Uma imagem descritiva de um aspirador de pó. Quero comprar um aspirador de pó. A maior parte das imagens e informações técnicas estão numa imagem. Se não tem uma descrição através do código HTML atrás, né? Aspirador Arno 1200 watts, cor vermelha, com esse acessório, né? Promoção R$280, promoção relâmpago. Como é que ele vai comprar? Passagem de avião é a mesma coisa. Agora vamos para pessoas com deficiência física. Faz de conta que eu sou, em vez de ser lesado medular, estar paraplégico, eu estivesse tetraplégico e não tivesse esse movimento fino da mão. Quantas vezes a gente pegou um mouse e foi abrir um menu e quando você ia clicar nele, você abria, você ia para baixo, você não conseguia. Tinha que ter uma destreza manual fenomenal. Você tem que ter uma distância mínima entre um ícone e outro, um tempo máximo. Carrossel, ficar passando aquele carrossel na sua frente de informação. Aquilo pode dar epilepsia, pode desencadear processos muito fortes. Tem o pessoal com TDAH. Pessoa com daltonismo, é muito louco você fazer apresentação de ferramentas de acessibilidade digital, como da Equalab, e perceber que às vezes tem um gestor lá, peraí, eu sou daltônico. Quer dizer que eu consigo mudar e ler o que está no site, porque tem muita coisa que fica invisível para ele. Você consegue instantaneamente. E aí tem remediação manual, ou seja, um dev, um desenvolvedor entrando no código-fonte, pode ter sim, e melhora cada vez mais. Mas os gargalos você tem assim, é caro, não tem mão de obra, é uma dor mundial, não é só do Brasil. O Brasil tem a melhor legislação nesse caso. A gente tem uma legislação, inclusive, é muito interessante, porque a gente trouxe uma ferramenta israelense que ela atende a ADA,
que é a LBI norte-americana, a canadense, a europeia, a asiática e a brasileira. Mas quando você vai falar de acessibilidade digital, é o cartão de visitas mais barato que uma empresa pode ter. Para colocar num site, você tem que beijar a mão do CEO, do CTO, vamos falar, desculpa gente, eu estou tão acostumado a falar com esse público, você tem que falar com o presidente da empresa, diretor financeiro, você tem que falar com o diretor de tecnologia da informação, antiga informática, você tem que falar com o pessoal de recursos humanos, hoje gestão de pessoas, você tem que falar com o pessoal de SG, você tem que falar com o pessoal que cuida de impostos, você tem que falar com o pessoal que cuida do jurídico da empresa. Só isso já eleva a pauta da inclusão da pessoa com deficiência lá para cima. Então, quem trabalha no pilar de diversidade, inclusão, diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, ideia, de uma forma mais estratégica, ligada ao board, ligada à presidência, não vai gritar tanto. Por quê? Porque para colocar um simples ícone falando que aquele site é acessível, para blindar ele contra o Ministério Público, para blindar com relação à LBI, para cumprir o papel de responsabilidade social, para vender mais, ou para ter parceiros no seu B2B para poder vender através da sua plataforma, tudo isso faz com que a pauta vá lá para cima. Vamos pensar no e-commerce. Você tendo esse tipo de ferramenta, você consegue vender mais. Porque simplesmente todo o público, e são pessoas de baixa visão, etc., que também são atendidas, vão poder acessibilizar aquele conteúdo. Então, eu diria que é a forma mais simples, barata e rápida de você startar um programa de diversidade e inclusão em qualquer empresa, seja ela pública, privada ou terceiro setor. Nossa, realmente um assunto aí quase que a gente renderia um debate só para falar sobre isso, né? Realmente são muitos detalhes e um assunto que a gente fala pouco, né? Eu acho que realmente precisamos aí conversar mais sobre essas questões. Agora, Dudu, você pode compartilhar com a gente um pouquinho como a criação de conteúdos nas redes sociais tem impactado a conscientização sobre a deficiência e a autoestima? Tem algum feedback positivo que tenha te marcado? Eu acho que o meu início foi onde mais marcou os feedbacks positivos, onde mais marcaram, né, os feedbacks positivos. Porque, na verdade, era só a minha tentativa de encontrar o meu lugar. E nesse movimento eu encontrei as pessoas que são como eu. E quando eu tava lá no meu início, fazendo vídeos pro YouTube para 100 pessoas, eu fiz um vídeo contando que eu tinha paralisia cerebral. E tiveram tantos comentários que eu não esperava, que eu recebo até hoje esses comentários. Só um minuto. Imagina, sem problema. Oi. Eu recebi tantos comentários que eu não esperava isso, sabe? E entender que as pessoas com deficiência existem, sabe? É muito simples, mas é real. E parece muito óbvio, mas não é pra gente, porque a gente tá acostumado a ver pessoas com deficiência na televisão numa posição assistencialista, ou a gente ser isolado dessa experiência. A gente só vê as pessoas com deficiência quando a gente vai ao hospital, quando a gente vai fazer a nossa reabilitação. E quando a gente chega na internet e começa a simplesmente viver, que é o que a gente quer, viver com bem-estar, tudo começa a mudar e o debate começa a avançar. E a acessibilidade acaba virando uma questão porque são pessoas com deficiência fazendo coisas, sendo pessoas, né? E é por isso que é tão importante a terminologia pessoas com deficiência, porque antes de qualquer coisa somos pessoas. E pessoas vivem, se relacionam, trabalham, falam, contam suas histórias. Então a internet ela impacta muito positivamente nisso, porque a gente encontra o nosso lugar e o espelho, a representatividade, ela faz esse movimento por si só. Se eu me vejo no outro, eu entendo que é possível para mim também. Então, a gente conseguir democratizar esse acesso à informação, a gente conseguir democratizar a nossa existência, que ainda é tão estigmatizada, faz a gente conseguir entender as diversas possibilidades que nós temos e entender que é possível, sim, viver tendo uma deficiência, ser uma pessoa com deficiência plena, que pode sim precisar de auxílio, de suporte, mas que isso não a faz menos autônoma e isso não a faz menos pessoa. Então, no fim das contas, a gente se vê no outro é conseguir entender a possibilidade que é viver, sabe?
Sim, muito bacana. Agora eu queria aproveitar, Dudu falou sobre essa questão da representatividade, das pessoas em lugares subalternos. Queria que vocês falassem um pouquinho qual a importância da representatividade das pessoas com deficiência em posições de liderança e nas mídias. Eu acho que, particularmente, ela é imprescindível. A gente tocou alguns projetos que eles só foram para frente porque a gente conseguiu chegar na alta gestão. E a gente chegando na alta gestão, a gente percebe que as coisas mudam. Então, eu vou citar aqui rapidamente algumas coisas. A primeira Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, foi na época do Serra, que depois se perpetuou por todos os governos municipais aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, e a primeira pessoa foi a Mara Gabrilli, que é uma tetraplégica, hoje é senadora, a Mara Gabrilli. E quando a Mara entra, a coisa muda em termos de política. A própria Lei Brasileira de Inclusão, ela foi relatora, apesar de, acho que é o Paim, se eu não me engano, que fez a proposição do PL, eu não lembro agora, me perdoem se eu estiver errando muito feio, mas enfim. Quando eu fui lecionar na Universidade de São Judas Tadeu, de um ano para outro eles estavam reformando a sala dos professores. Quando foram reformar, fizeram um banheiro acessível, porque eu era professor da universidade. Quando eu fui nessa universidade simplesmente para encontrar um amigo e resolvi dar aula e não conhecia ninguém, e depois eu me apresentei, uma das coisas que eu fiquei fascinado é porque tinha um banheiro acessível. Isso lá em 1995, a gente está falando de 30 e quantos anos atrás? Quase 39 anos atrás. É isso? Não. 95... 29 anos. Isso, 29 quase anos. 30, isso aí. Quase 30 anos atrás. E aí as coisas elas necessitam necessariamente de algumas pessoas que tenham essa representatividade, mas uma representatividade também que seja da pessoa comum. A gente às vezes tem exemplificações ou personas que elas estão muito longe do que a maior parte da população. Então, é fundamental que a gente tenha políticas afirmativas, tanto no ambiente privado, público ou terceiro setor, para isso. Eu lembro que eu consegui angariar por um projeto de kart para pessoas com deficiência em 2009 para 2010, através dessa BESP, quase R$1 milhão por ano eu conseguia, por leis de incentivo, sejam elas federais, estaduais, e as pessoas achavam fácil captar dinheiro para isso. Eu falei, vocês acham fácil captar dinheiro para um esporte que não é sustentável, a pessoa entra paraplégica, pode sair tetraplégica, polui, não tem segurança, e as empresas estão completamente melindradas em falar ou ter o seu logo, a sua imagem relacionada à pessoa com deficiência, porque não cumpre lei de cotas, não são acessíveis arquitetonicamente, não são acessíveis digitalmente. Então, a gente tem diversos exemplos. Hoje, para acessibilidade digital, por exemplo, qual que foi a estratégia que eu sugeri e a gente implementou através dessa empresa israelense chamada Equalweb aqui no Brasil? Vamos falar com a Prefeitura de São Paulo, vamos falar com o Ministério Público e vamos falar com as grandes empresas. E a gente começou a fazer isso. Então, hoje, a Prefeitura de São Paulo tem parceria com essa empresa até para modernizar o auxílio de acessibilidade digital, criado na época da Mara Gabrilli, implementado em 2018, 2019. Eu fui evangelizador da prefeitura. Então, o link, inclusive, trabalhar com acessibilidade digital é porque eu fui um evangelizador. Eu batia na porta das empresas e falava, olha, a prefeitura tem um selo de acessibilidade digital. É praticamente custo zero aqui, etc. Hoje é completamente zero. Era R$500 por ano. A gente tem uma parceria com o IPT para avaliar o site se realmente tudo que a gente dava de orientação eles tinham feito. Uhum. Então, a gente começa exatamente... Por isso que é importantíssimo a gente impactar pessoas da alta gestão. Depois a gente foi para o Ministério Público de São Paulo, porque quem recebe a denúncia é o Ministério Público. E, paralelamente, abrimos grandes clientes. Falamos com Shell, Roche, Motorola, Instituto Jô Clemente, antiga PAI aqui de São Paulo, a maior empresa de publicidade do mundo, que faz parte do maior grupo de publicidade do mundo, que é a W Macan, do Grupo Macan, também é cliente nossa. É imprescindível a gente entender que as pessoas jurídicas são feitas de pessoas físicas e, por sua vez, existe um grau de maturidade e de momento propício. Você tem que ir lá, bater
bater na porta e ver por onde a água escoa. Mas eu diria para você que a água sempre escoa mais rápido quando você fala com quem manda, quando você fala com um CEO, com um presidente, com um diretor, e que às vezes pode ter alguém próximo da família que tem a deficiência, às vezes não. Às vezes é uma pessoa que tem, como o Dudu muito bem colocou, uma empatia e uma compaixão que hoje está virando, vamos dizer assim, modelo de formato de treinamento para as empresas, porque as pessoas estão mentalmente doentes. Então, compaixão e empatia, gente, está virando produto de prateleira para treinamento corporativo, graças a Deus. E para você, Dudu, qual é a importância dessa representatividade aí das pessoas com deficiências em posição, né, de liderança e também, né, nas mídias? De novo. Vou puxar para o meu lado da publicidade, do marketing. A gente não tem pessoas com deficiência em cargos de liderança nas agências de publicidade, por exemplo. E isso impacta diretamente no número de pessoas com deficiência que trabalham com publicidade. Eu sou agenciado pela Agência Tambor e lá a gente desenvolveu uma pesquisa sobre influenciadores com deficiência, que é inédita no Brasil, e apenas 2% dos criadores de conteúdo com deficiência vivem do seu conteúdo. Eu tenho o privilégio de ser uma delas. Mas quando a gente está falando de um lugar que a gente não ocupa, a gente não pensa nessas pessoas, porque, naturalmente, se a gente não está lá, como que a gente vai reivindicar o que a gente precisa? Então, depender dessa empatia do outro é sempre uma grande questão. Então, a partir do momento que a gente é empoderado, não no sentido batido da palavra, no sentido comercial, mas que a gente é empoderado no sentido de dar o poder na nossa mão, as estruturas começam a ser um pouquinho, nem que sejam um pouco modificadas, né? Então, eu acredito que quando a gente se vê, como eu disse lá na outra resposta, a gente assimila que é possível, porque isso tá dado, quem estuda mídia, quem estuda imagem sabe disso. Quando a gente está se vendo, a gente consegue criar referência, e criar referência é, consequentemente, criar perspectivas de futuro. Então, se a gente tem perspectiva de futuro, a gente entende que o nosso lugar é muito além de onde a gente está hoje. Se a gente tem perspectiva de futuro, a gente consegue entender que a nossa vida é muito mais do que algumas pessoas podem dizer que é ou não, né? Então, ocupar espaços é importante justamente porque a gente cria o senso da possibilidade. Eu sei que eu estou trazendo muito disso, mas é porque, infelizmente, a realidade de pessoas com deficiência não está atrelada às possibilidades, e sim ao que tem, ao que dá, ao que sobrou. E é o que a gente não quer mais. Quando a gente ocupa esses lugares, quando a gente consegue o poder na nossa mão, quando a gente tem a narrativa na nossa mão, a gente consegue criar uma nova perspectiva, que é de entender que o nosso lugar ele pode ser muito além de onde a gente está hoje, que a gente pode sim crescer, que a gente pode sim almejar, porque o sonho também é privilégio. E sonhar é a única coisa que é de graça e muitos de nós não faz, porque justamente a estrutura não permite isso. Então, a partir do momento que essa estrutura é modificada, a idealização, de maneira saudável, ela também é uma mola propulsora para que a gente possa ir além e ocupar esses espaços e estar em outros espaços e conquistar o que a gente almeja, conquistar espaços até mesmo para poder abrir portas, porque infelizmente para pessoas com deficiência muitas portas ainda estão fechadas, e quando a gente abre essa porta a gente abre um mundo de possibilidades. Sim, muito bom, bacana demais. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso programa, e aí eu gostaria de saber se vocês gostariam de acrescentar mais alguma informação a essa nossa conversa de hoje. Além disso, também gostaria de pedir para vocês compartilharem com o público que nos assiste as redes sociais de vocês, para quem quiser conhecer e acompanhar os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. Fiquem à vontade. Dudu, por favor. Porque eu não sou da área de comunicação, eu vou aproveitar a carona na sua. Como eu tinha acabado de falar, eu estava esperando você falar, mas vamos lá. Quem quiser me acompanhar, todas as minhas redes sociais são @oeduardovictor, com C. E eu só quero acrescentar que é possível sim, a gente pode mudar, depende
da nossa força de vontade de querer ouvir o outro, de querer entender e compreender o outro. E, por favor, vamos lembrar que a acessibilidade vai muito além da rampa. Então, eu conto com vocês para a gente transformar esse mundo. Quero agradecer o espaço, porque o poder da palavra é tudo que a gente tem, e a palavra é afeto. Então, quando a gente está aqui contando nossa história, com a narrativa na nossa mão, tudo pode ser diferente. Então, muito obrigada pelo espaço, e eu vejo vocês numa próxima. É isso, Fábio. A maneira mais fácil de me encontrar é através do LinkedIn, é Fábio Usunoff, é U de União, Z de Zebra, U de União, N de Navio, O de Orlando, F de Fábio. E a gente tem ações junto ao Instituto Mauá de Tecnologia, em relação também à EqualWeb, que é essa empresa que promove a inclusão, e outros projetos de qualificação de pessoa com deficiência. Tem um Instagram, mas eu utilizo ele muito pouco, então eu sou muito mais o back-office, de ficar atrás e empoderar quem está na frente, mas de uma forma mais pragmática e estruturada, para que a gente possa fazer. E, obviamente, lembrar que o papel de cada um de nós é pensar nos nossos filhos. E eu acho que pensar em diversidade é pensar no seu filho, pensar no seu sobrinho, pensar no seu irmão, porque as pessoas por si só elas são muito singulares. E eu lembro que uma coisa que o Dudu falou da fala dele de sonho, eu vi o filme do Mussum, que eu amo esse personagem, eu cresci com os Trapalhões, e no final ele vai na quadra da Mangueira e ele treme, a esposa dele dá um suporte para ele, e no final ele pega, me veio agora, Lana, isso na mente, ele falou assim: vocês têm que acreditar numa coisa que nunca ninguém vai tirar de vocês, é o sonho. E ele fala aquilo com uma emoção, transpirando, o ator, que eu amo aquele ator, de uma forma tão legal. E assim, sem esperança a gente não existe. Sem um sentimento de pertencimento, nós não existimos. Sem a oportunidade de poder se inserir na sociedade, nós não existimos. Então, façam o que vocês puderem fazer. Eu já criei curso de pós-graduação numa faculdade eminentemente de engenharia, que as pessoas não sabiam nada sobre LGBTQIA+, não sabiam nada sobre etnia e raça, nada sobre pessoa com deficiência. Eu já terceirizei na Sabesp posições de trabalho para pessoas trabalharem de home office, pessoas com deficiência mais severa, que tinha cuidador e a mãe, e se alternava na PA o cuidador e a pessoa com deficiência. Eu já incluí pessoas através do esporte, que é maravilhoso. Eu já participei de projetos para qualificação de pessoas com deficiência. Faço o que tiver ao seu alcance. Com certeza, não tem nada melhor na vida do que ajudar as outras pessoas. Todo mundo prefere dar presente a receber. Dê o seu presente, dê o seu tempo, dê a sua inteligência e o seu dinheiro para ações que promovam o ESG na prática. Maravilha. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do Dudu e do Fábio em nosso programa de hoje. Foi uma conversa muito importante, muito esclarecedora. Muito obrigada. E eu conto com vocês em outras oportunidades aqui na programação da TV Maricá, combinado? Combinado, obrigado. Comigo, tamo aí. Eu amei. Foi um prazer. Obrigada, gente. Muito obrigada. Bom, hoje discutimos a importância de superarmos as barreiras invisíveis que ainda existem em nossa sociedade quando se trata de acessibilidade e inclusão. O caminho para uma sociedade verdadeiramente inclusiva é longo, mas cada passo em direção à conscientização, à criação de políticas públicas eficazes e ao engajamento de todos nós, faz uma diferença enorme. Que essa conversa inspire ações concretas e nos lembre da importância de garantir que todas as pessoas, independentemente de suas condições, tenham a oportunidade de viver com dignidade, autonomia e participação plena. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um Maricá Debate. Tchau, tchau.